Iniciamos a gravação da nossa aula. Então, hoje, nós realmente daremos início à disciplina de variáveis complexas. Vamos começar com uma introdução aos números complexos. Não. Já estão vendo aí a transparência? Sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Então, números complexos. Então, vamos introduzir o conceito de números complexos. Então, para que serve o número complexo? De onde surgiu os números complexos, né? Então, os números complexos surgiu a necessidade dos números complexos realmente foi na resolução de equações do terceiro grau, mas de maneira mais prática, a gente vai analisar a utilização dos números complexos para a equação do segundo grau. Então, vamos fazer uma apresentação desses números do ponto de vista prático. Então, como sabemos, a raiz de uma equação do segundo grau, ax2 mais bx mais c igual a zero, então toda a equação do segundo grau, nós aprendemos lá no ensino fundamental, que são dadas pela conhecida fórmula de Bhaskara. Então, essas raízes é dada por menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac sobre 2a. Então, famosa fórmula de Bhaskara, que o professor lá do ensino fundamental fala para vocês, e vocês não podem esquecer que isso vai ser usado para o resto da vida de vocês. Então, qualquer coisa que vocês vão fazer na vida, aparece a fórmula de Bhaskara em algum momento para você ter que resolver. Então, dessa fórmula de Bhaskara, nós obtínhamos duas raízes quando o discriminante era positivo e apenas uma se for nulo, né? Então, se essa raiz aqui, esse discriminante aqui, for positivo, então, se esse elemento aqui for positivo, teria duas raízes, seria menos b mais esse valor positivo dividido por 2a, ou menos b menos esse valor aqui dividido por 2a. E quando era nulo, se isso aqui fosse zero, raiz de zero é zero, eu teria apenas uma raiz, menos b sobre 2a. E quando o discriminante é negativo, a equação de segundo grau não possui nenhuma raiz real, porque não temos como tirar a raiz quadrada de número negativo. Então, era assim que a gente fazia lá no ensino fundamental. Então, por exemplo, quando eu tinha essa equação, x2 menos 6x mais 13 igual a zero, então, somos levados a essa raiz, né? Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, menos b, então nós temos aqui menos 6, como é menos b, então menos com menos fica mais, então 6. Mais ou menos raiz de b ao quadrado, então 6 ao quadrado, 36, menos 4ac. A é 1, C é 13, então menos 4 vezes 13, então menos 4 vezes 1 vezes 13, sobre 2A. A é 1, então sobre 2. Resolvendo isso aqui, eu tenho 6 mais ou menos raiz de menos 16 sobre 2. Então, só com o conhecimento do ensino fundamental e médio, a resposta seria que essa equação não tem raiz reais. Então, isso seria igual a um E cortado, que significava que não possuía raízes reais. Realmente não possui raízes reais. Porém, que não representa número real algum. No entanto, se operarmos formalmente como se
raiz de menos 1 fosse um número, então, considerando que raiz de menos 1 é um número, porque lá no ensino médio a gente aprende que raiz é uma operação, né? Então, eu tenho raiz de 4 é uma operação aqui em relação a 4. Então, raiz de 4 é igual a 2, porque 2 ao quadrado é igual a 4. Então, aqui é uma operação, a operação inversa à potência. A potência de 2, a potência de 2, né, na função 2, ou seja, 2 elevado a 2 é igual a 4. O inverso da potência é a raiz quadrada. O inverso da potência de grau 2 é a raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Então, é uma operação aqui. Aqui eu tenho um operador raiz e aqui eu tenho um operador potência. Aqui, a gente considera isso aqui como um número, e não um operador em um número. Então, raiz de menos 1 é como se fosse um número. E aí, nós temos o seguinte. Então, eu posso, um menos 16, transformar o menos 16 em 16 vezes menos 1. Então, menos 16 é a mesma coisa que 16 vezes menos 1, né? 16 vezes menos 1 é menos 16. E aí eu tenho um produto, então, raiz de 16 vezes raiz de menos 1. Então, tem um produto aqui, eu posso fazer, separar as raízes, né? Então, se eu tivesse raiz de 4 vezes 25. Raiz de 4 vezes 25, isso aqui é 100, né? Raiz de 100 é 10. Isso aqui é a mesma coisa que ser raiz de 4 vezes raiz de 25. Isso daria igual a 2 vezes 5, que dá igual a 10. Que é a mesma coisa, né? Isso aqui é a raiz de 100, que é 10. Então, como eu tenho um produto, eu posso separar em duas raízes. Então, separo em duas raízes. Raiz de 16 é 4. 4 vezes raiz de menos 1. Então, esse raiz de menos 1, eu considero como se fosse um número. Isso aqui é um número. Então, se isso aqui é um número, eu tenho 6 dividido por 2, 3, mais ou menos 4 dividido por 2, 2, raiz de menos 1. Então, eu tenho como resposta duas raízes. Eu tenho raiz 3 mais 2, raiz de menos 1, e 3 menos 2, raiz de menos 1. Então, como resultado, eu tenho x1 igual a 3 mais 2 raiz de menos 1, e x2 igual a 3 menos 2 raiz de menos 1. Então, isso aqui é como se fosse um número, né? Raiz de menos 1 é um número. E aí, deixa eu apagar esses rabiscos. E aí, ou seja, então, x', 3 mais 2 raiz de menos 1, e x2', 3 menos 2 raiz de menos 1. Substituindo esse número, né, entre aspas, porque a gente que está considerando esse número, né? Então, substituindo esse número na equação original para verificar se eles são realmente raízes, devemos considerar o símbolo raiz de menos 1 como se ele fosse mesmo um número. E seu quadrado deve ser menos 1, né? Porque se a gente for não considerar raiz de menos 1 como se fosse um número, se eu não considero raiz de menos 1 como... Se eu considero raiz de menos 1 como um número, então, isso aqui ao quadrado dá igual a menos 1, se eu considero isso aqui como um número, né? Se eu não considerasse como um número, raiz de menos 1, se eu considerar com conhecimento lá do ensino fundamental, como se fosse um operador aqui, isso aqui ao quadrado é a mesma coisa que raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1, que isso aqui é raiz de menos 1 vezes menos 1, que isso aqui é raiz de 1, que daria 1. Então, se eu considerasse isso aqui como um operador em menos 1, isso aqui não seria menos 1, porque a operação é isso, né? Isso aqui, raiz de menos 1 ao quadrado, eu jogo o quadrado para dentro da raiz, ou transformo isso aqui nele vezes ele mesmo,
transforma em uma raiz só. Então, menos 1 vezes menos 1 dá 1, raiz de 1 é 1. Porém, considerando isso aqui como um número, eu considero isso aqui como um número, e o seu quadrado é menos 1. Então, o seu quadrado é menos 1. Isso é uma definição, né? A definição diz que, para o número ser complexo, essa raiz aqui tem que ser igual a menos 1. Isso é uma definição do número complexo. Então, muita gente se atrapalha com isso, né? Na hora de resolver cálculos lá na frente, se esquece que raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1, e não 1. Então, muita gente se atrapalha com isso. Então, eu tenho que considerar que isso aqui ao quadrado é menos 1. E aí, nós temos o seguinte. Então, substituindo na equação original, né? Colocando x', né? X', é isso aqui. Então, x' ao quadrado menos 6x' mais 13. Então, quem é x' é isso aqui, né? Então, isso aqui é ao quadrado, menos 6 vezes ele, mais 13. Então, potência, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. E aqui é distributiva, menos 6 vezes 3, menos 6 vezes 2, e aqui só é repetir, né? Então, eu tenho quadrado primeiro, 9, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 6 vezes 2, 12, raiz de 1, e quadrado segundo é quadrado desse, quadrado desse. Quadrado de 2 é 4, quadrado de raiz de menos 1 é menos 1. Então, tá aqui. Aí, esse menos 6 vezes 3, menos 18, menos 6 vezes 2, menos 12, raiz de 1, mais 13. E aí, eu tenho o seguinte. Então, isso aqui dá zero, né? Então, olhando aqui, eu tenho 9 menos 4 dá 5. 5 mais 13, 18, menos 18, 0. 12 raiz de menos 1, menos 12 raiz de menos 1 é 0. Então, tem aqui 0. Realmente, isso aqui é a raiz daquela equação. A mesma coisa a gente pode fazer com isso aqui, substituindo também vai dar 0, né? Então, do mesmo modo que a gente fez para x', se fizer para x2' também, nós vemos que ela é raiz da equação. Então, realmente, dá 0. Né? Então, o que é um número complexo? Né? Então, dessas considerações, segue que é possível resolver uma equação de segundo grau mesmo quando o discriminante, né, B2 menos 4AC, é menor do que zero. Se operarmos com o símbolo I igual a raiz de menos 1, como se fosse um número com a propriedade de que I ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, isso aqui ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Então, e devemos operar ao longo dos números reais com as mesmas leis formais que regem estes números. Logo, introduzimos o número complexo como sendo um número da seguinte forma. Então, o que é um número complexo? Um número complexo é um número formado por esses operadores aqui, A mais BI. Então, exemplos de número complexo, 3 mais 5i, 2 sobre 3 menos 2i, raiz de 2 mais 5 sobre 2i, menos 3 menos 2 sobre raiz de 5i. Então, eu tenho um número complexo sempre formado dessa maneira, né? Um número A mais outro número BI, né? Esse I é raiz de menos 1, né? Então, e o elemento I, né, que é raiz de menos 1, é chamada unidade imaginária. Então, o I é unidade imaginária. A é a parte real do número complexo. B, parte imaginária. Então, A é parte real, B é parte imaginária. I é unidade imaginária. E o número complexo é A mais BI. Ou pode ser X mais YI, tanto faz. Né? É importante saber que o primeiro elemento é a parte real, o segundo é a parte imaginária, vezes a unidade imaginária, que é o I. Então, vemos assim que ao introduzirmos números complexos,
devemos definir adição e multiplicação de maneira que permaneçam válidas as propriedades associativa, comutativa e distributiva, que essas operações possuem quando referida aos números reais. Assim, os números complexos ficam determinados pelas seguintes regras. Ou seja, então, para que existam números complexos, para a gente formalizar os complexos como se fosse um conjunto numérico, ele tem que ter as propriedades associativa, comutativa e distributiva, do mesmo jeito que a gente tinha os números reais, com as mesmas características das propriedades dos números reais. Então, nós temos que obedecer as seguintes regras, para a gente poder ter as propriedades associativa, comutativa e distributiva nos complexos. I ao quadrado igual a menos 1, já falei, é uma definição. Para poder existir um número complexo, tem que ser válida essa definição. I ao quadrado igual a menos 1. AI é igual a IA, né? É comutativo, tanto faz AI como IA, tanto faz eu escrever 2i como i2. A mais BI é igual a C mais DI. Se eu digo que isso aqui é igual, então, se eu digo que A mais BI é igual a C mais DI, então, se eu digo que esse número complexo aqui é igual a esse, isso significa que A tem que ser igual a C, né? A tem que ser igual a C, parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, e B tem que ser igual a D, parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então, para que dois complexos sejam iguais, logicamente, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro, e a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. A adição A mais BI somado com C mais DI, eu tenho que somar parte real com parte real. Então, A tem que ser somado com C, e parte imaginária com parte imaginária, ou seja, esse tem que somar com esse, e esse tem que somar com esse. Então, A mais C, eu tenho A mais C, mais B mais D, I. Então, não pode esquecer do I, porque aqui a parte imaginária tem que estar junto com a unidade imaginária. E aqui a parte real. Então, se eu estou somando dois complexos, eu tenho que somar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. E a multiplicação, A mais BI vezes C mais DI é igual a AC menos BD mais AD mais BCI. Então, isso aqui é uma definição, né? Então, soma de dois, ou multiplicação de dois complexos tem que obedecer essa regra. A vezes C menos BD mais A vezes B mais BCI. É uma definição, mas é complicado memorizar isso aqui, professor. Então, você não precisa memorizar essa definição. Você pode usar a propriedade distributiva, que diz aqui. Ele tem a propriedade distributiva, que é igual a dos reais. Então, a distributiva, eu faço a distributiva aqui. Então, A vezes C. Então, dá AC. Mais A vezes DI. Então, ADI. Mais BI vezes C. Então, eu tenho BCI. E BI vezes DI, eu tenho mais BI vezes DI. Então, eu faço a distributiva. Quando eu faço essa distributiva aqui, essa multiplicação aqui, BI vezes DI é B vezes D e I vezes I. I vezes I, nós vimos que é I ao quadrado, que é menos 1. Então, esse termo aqui vira menos BD.
né? I vezes I dá menos 1, então vira menos BD. E aí eu arrumo real com real, imaginário com imaginário. Aqui é real puro, AC é real puro, A é real, C é real. Aqui virou real puro, porque B e D são números reais. Então, o que torna o imaginário é o I. Então, eu tenho real e real aqui. Então, eu tenho AC menos BD. E juntos os imaginários. AD mais BC. AD mais BC e coloco I em evidência. Então, aqui eu tenho AD mais BC. Fator comum em evidência, tem I aqui, tem aqui. Então, tá aí. Então, ficou AC mais esse termo aqui, menos esse termo aqui. Junto o que não tem imaginário, né, que significa parte real, não tem imaginário. Então, AC menos BD, AC menos BD, mais o que tem imaginário, AD mais BCI. Então, eu tenho a multiplicação. Então, essa definição não precisa ser memorizada. Pode fazer a distributiva que a gente aprendeu lá no ensino fundamental e dar essa definição aqui de números, de multiplicação de números complexos. Então, a multiplicação e a adição é bem simples. Então, a adição junta parte real com parte real, imaginária com parte imaginária. Multiplicação faz a distributiva, que a gente tem a fórmula da multiplicação de dois números complexos. Aí vocês podem perguntar, professor, vai falar de subtração, não? E de divisão? Não, não vou falar de subtração nem de divisão, porque são propriedades inversas, né? Então, a subtração é uma adição que eu estou somando um número com o oposto dele. Então, 3 mais 2 é 5. Se eu quero uma subtração, eu faço 3 mais o oposto de 2. Então, é 3 mais menos 2. Isso dá igual a 3 menos 2, que é 1. Mas a operação é adição. É como se fosse adição mesmo, né? E a mesma coisa a divisão. Divisão é a propriedade inversa da multiplicação. Então, você vai fazer o inverso da multiplicação que você tem a divisão. Mas basta obedecer isso aqui, a propriedade associativa, comutativa e distributiva. Obedecendo essas três propriedades, a gente consegue a fórmula da divisão também. Mais adiante eu passo uma atividade para a gente treinar isso aí, como é que ficaria a divisão. Usando só o conhecimento da multiplicação, que é esse aqui, que é essa fórmula aqui, que é AC menos BD mais AD mais BCI. Exemplo. Calcule essa soma. Bora. Calcule aí rapidão essa soma aí. Menos 5 mais 7i mais 3 menos 2i. Lápis, papel ou caneta e papel. E aí deu quanto? Alguém abre o microfone e responde. O que é que deu essa soma aí? Vai Bora, dar pessoal. menos 2 menos 5i. Muito bem. Menos 2 menos 5i. Então, pode botar a resposta direta. Isso aqui é uma conta bem simples. Se quiser, pode usar a definição de adição. Então, menos 5 mais 3 mais 7 menos 12i. Então, usando a definição de adição, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, i. E aí a conta simples. Menos 5 mais 3 dá menos 2. 7 menos 12 dá menos 5. I. Então, bem simples. Já pode botar direto, professor? Pode botar direto, porque é uma operação bem simples, né? Então, eu não vou me apegar a isso, não. O importante é vocês saber como é que faz. Eu não vou me apegar a isso, porque é uma operação bem simples, né?
Então, menos 2, menos 5i. Tranquilo. Simples e fácil, pessoal? Simples e fácil, né? Então, isso vai ser cobrado na primeira atividade. Já daqui a pouco entra a atividade para vocês fazerem. Isso aí que vai ser cobrado agora, né? Então, alguém tem alguma dúvida nisso aí? Tranquilo. Não, né? Tranquilo, professor. Tá bem tranquilo, né? Letra B. Façam essa multiplicação. E aí, deu quanto? É 24 menos 120i. 4 menos 120i. Vamos ver, eu não sei, porque aqui a conta é um pouco maior, não dá para fazer de cabeça. Então, vamos fazer aqui, vou usar a propriedade, viu? Então, eu faço 1 vezes 3, vou fazer bem devagar, né? 1 vezes 3, menos esse vezes esse. Aqui é i, viu? É 2i. Não 21, não. Ixi, então lascou. Não é não. Ah, então É era 2i. isso, professor. Falei, Botando aqui também. pois é, eu tenho, É 2i, que é um tem problema não. complexo vezes outro. Senão, não, senão seria um complexo vezes um número real, né? Vezes 5, né? Não, então, Daria 5 menos 25i. Então, quem me respondeu 5 Ô, menos professor, 25i mas estava só certo, tirando a né? dúvida dessa questão mesmo aí, seria possível desse jeito? Pode ser. Estava certo. Se, considerando isso aqui como 21, daria o quê? 24, né? Ficaria 24 vezes 24 vezes 5, né? Porque aqui ia ser 21 mais 3, seria 24, né? 24 vezes 1, 24, e 24 vezes 5, dá lá o valor, sei lá quanto é que dá. Né? Então, estaria certo, né? Fazia isso, né? 1 menos 5i vezes 3 mais 21 é 24. Então, fazia essa conta normal. 24 vezes 1, 24 vezes 1 dá 24, menos 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vai a 2, então dá 120, né? E ia ficar isso, 24 menos 120i, né? 5 vezes 4, 20, vai a 2, 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Então, É, eu vou 120i. Então, daria isso, né? Mas foi um erro. Eu queria testar a definição de multiplicação de dois complexos, não de um complexo por um número real, né? Então, a multiplicação de dois complexos. Então, usando a definição, bem devagar, né? 3 vezes 1 e esse com esse, né? Aí tem o menos da conta e 5 vezes 2, 10. Mas como é menos, né? Como é menos 5, então ficaria menos 10. Fazendo bem devagar. Mais a parte imaginária é 1 vezes 2, com a outra parte imaginária, era para ser mais, como tem o sinal de menos aqui, menos 15. E aí, a resultante dá 3 mais 10, 13. E aqui, menos 13i, né? Todo mundo achou isso? Ou tem algum erro aqui? Isso, achei que. Eu fiz usando a fórmula, né? Se fosse usando a distributiva, esse vezes esse, 3. Esse vezes esse, mais 2i. Esse vezes esse, menos 15i. Esse vezes esse, menos 10, só que i vezes i dá menos 1, então mais 10, mais 10, né? Então, porque é menos 5i vezes 2i. Como tem um menos, ficaria menos 10i ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então menos com menos ficou mais. E aí, juntando real com real, 10 mais 3, 13. E imaginário com imaginário, 2i menos 15i, menos 13i. Então,
Pode fazer usando a distributiva, é mais tranquilo, ou pela fórmula. É o parte real com parte real, menos parte imaginária com parte imaginária. Porém, esse menos é da fórmula e esse menos é desse I vezes 2, né? Esse menos 5 vezes 2. Então, ficou menos 5 vezes 2, menos 10, com o menos da fórmula, aqui e aqui. A parte imaginária é esse vezes esse, 2, e esse vezes esse, menos 15. E boto o I fora. E aí, menos com menos dá mais. Então, eu acho até mais tranquilo fazer a distributiva, viu, do que memorizar a fórmula. Eu acho que era só esses dois exemplos. Módulo e complexo conjugado. Então, módulo e complexo conjugado. Então, vamos ver primeiro o módulo. Definição do módulo. Então, definimos o módulo do valor absoluto ou norma. Módulo, valor absoluto ou norma. Então, são três nomes para dizer a mesma coisa. É o módulo do complexo Z, que é a mesma coisa que valor absoluto do complexo Z, ou norma do complexo Z. Então, definimos módulo, valor absoluto ou norma de um número complexo Z. Agora eu já mudei a notação aqui, tirei o A e B por X, Y. Então, Z igual a X mais YI, como eu falei, tanto faz, né? Isso é apenas notação, né? Z, A mais BI, ou Z igual a X mais YI, tanto faz. Normalmente o A mais BI é mais usado no ensino médio, né? O A mais BI. No ensino superior, normalmente usa-se XY. Então, como sendo um número não negativo, né? O nome já diz, módulo é um número não negativo. E a representação é essas barras. A gente aprende lá, desde os números reais, a gente usa essa notação. Barra, o número, barra. Então, a definição de módulo é isso. Raiz de x2 mais y2. É uma definição. Ok? Então, isso é isso e acabou-se. Ah, mas tem como ver de onde veio isso? Tem. Mais adiante a gente vai ver a representação geométrica de um número complexo. Mas eu vou adiantar aqui logo, já que eu estou falando de módulo, a representação geométrica do número complexo. Nós temos o eixo y, o eixo x, e o número complexo é representado por isso aqui, né? Que é dado pelo elemento x e pelo elemento y. Então, o número complexo é formado, o z é formado por x mais YI. YI. O número complexo é isso. O módulo quer dizer o tamanho desse número complexo, né? Lá em física a gente diz, é o vetor, é o tamanho do vetor, né? Então, módulo é a dimensão desse complexo, ou seja, esse elemento aqui, é essa dimensão desse traço aqui, é o módulo. E esse traço aqui, lá do ensino médio, do ensino fundamental também, a gente aprende, né? Que um teorema bem conhecido, que também os professores falam, esse teorema vocês vão usar para o resto da vida, e vocês não acreditam, que é o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que hipotenusa ao quadrado, que a gente vai chamar do módulo de Z, então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado, que é esse cateto aqui, cateto adjacente, mais o cateto oposto, que é esse elemento aqui. O cateto oposto é esse ângulo aqui. Então, que é esse elemento aqui, y ao quadrado. Tirando a raiz para o outro lado, então z é igual, seria mais ou menos raiz. Como raiz quadrada é sempre positiva, então só tenho mais. Ou seja, o módulo não pode ser negativo. Então, se fosse só o z, teria que ter mais ou menos. Mas como é módulo, o módulo já diz, sendo um número não negativo. Porque significa um tamanho, uma dimensão. Então, não pode ter mais ou menos. Então,
eu tenho isso aqui, ó, veja a fórmula, módulo de z, raiz de x2 mais y2. Então, vem daí, da representação geométrica do número complexo. Porém, é uma definição, né? Como eu disse, é uma definição. Módulo de z igual a isso e acabou-se. A gente tem noção de onde veio, mas não tem uma prova. Prove que o módulo é isso. Não, não tem, porque é uma definição. Definição não se prova. A gente deduz, mas prova não prova. Tem um nexo lógico. Não define por definir. Tem que ter um nexo lógico de onde veio essa definição, né? Então, módulo é isso. Módulo de z é igual a x2 mais y2. Ou seja, exemplo, se eu tivesse um complexo z igual a 2 mais raiz de 3i. Eu quero saber quem é o módulo de z. Quem seria o módulo desse número complexo? Como é que ficaria? Rápido, pessoal. Repete a pergunta, professor. Quem é o módulo desse número complexo? Z igual a 2 mais 3 raiz de 3i. Quem é o módulo desse número complexo? A gente pode considerar como seria ele ao quadrado? Não, é usar essa fórmula, né? Quem é o x? É 2. Então, 2 ao quadrado, mais quem é o Ficaria y? 4 mais 3i, professor? Raiz de 4 mais 3i? Raiz de 3 ao quadrado. Não aparece i. O módulo não tem i, só tem raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou seja, isso aqui dá 4 mais 3, né? Porque raiz de 3 ao quadrado dá 3, então fica 4 mais 3, dá igual a raiz de 7. Então, o módulo é isso. O módulo do complexo z igual a 2 mais raiz de 3i é raiz de 7. Acabou-se. Sempre o módulo vai ser um número real. Observe que não aparece i. O módulo é um número real. Raiz de 7. É um tamanho, é uma dimensão. O módulo é um tamanho, uma medida. Alguma dúvida ainda? Não, né? Eu não. Ficou tranquilo agora. Complexo conjugado. Complexo conjugado. Então, se eu tenho o complexo z igual a x mais yi, definimos, é definido, ou seja, é uma definição também. Então, não tem uma prova, né? Tem apenas uma dedução. Então, o z é x mais yi. A definição, ou seja, quem é o conjugado de z? Conjugado de z a gente representa com um tracinho em cima do z. Então, z com esse tracinho, igual a x, era mais, virou menos yi. Então, também uma definição, não tem prova, mas a gente pode deduzir de onde veio isso. Conjugado nada mais é do que como é que se fala? Poxa. Um simétrico. Nada mais é do que o simétrico em relação ao eixo das abscissa, em relação ao eixo x. É o simétrico em relação ao eixo x. Então, se eu tenho um conjugado, eu tenho um complexo aqui, meu complexo é esse, formado por x e um y qualquer. Poderia ser 2 e 3, por exemplo. Então, o meu complexo é esse. Então, meu complexo aqui é x mais yi. A frase eu esqueci de novo, falei na estante, né? Fugiu. Simétrico. O simétrico. O simétrico em relação ao eixo x, o simétrico em relação ao eixo x é como se fosse um espelhamento. Esse aqui em relação a esse x, está onde? Está aqui, Simétrico em relação ao x. Ou seja, o y está aqui, então é menos y, e o x é o mesmo. Então,
Quem seria o conjugado? Eu chamo de Z com tracinho em cima, X, que é o mesmo X. Agora o Y aqui é positivo, aqui é negativo. Então, menos YI. Se tivesse desse lado de cá, se eu tivesse o meu Z aqui, então vou chamar Z1. Z1 igual a menos X, né? Que está aqui, né? Menos X. Menos X mais YI. O meu Z1 está aqui. Quem é o conjugado de Z1? Então, simétrico em relação ao EX, então ele vai estar aqui embaixo, com o mesmo X, e o Y é espelhado, né? Então, se aqui é positivo, aqui é negativo. Então, o meu Z1 é menos X mais YI, o meu conjugado de Z1 será Z1 com tracinho em cima, o X é o mesmo, então é menos X. O Y era mais Y, vira menos Y. Então, tem que entender isso, que o conjugado não é apenas mudar o sinal, é mudar o sinal do Y, porque ele está reflexo em relação ao eixo X. Então, se o meu número está aqui em cima, o conjugado vai estar embaixo com o mesmo X. Se ele está aqui, o conjugado vai estar embaixo com o mesmo X. E vice-versa. Exemplo. Então, se eu tivesse assim, Z igual a 5 mais 3i. Quem seria, vou chamar de Z1. Quem seria meu Z1 conjugado? Rapidão. Bora, pessoal. 5 menos 3i. 5 menos 3i. Muito simples, muito fácil, né? Agora, se eu tenho meu Z2 igual a menos 5 mais 3i. Quem seria? Menos 5 menos 3i. Isso. Menos 5 menos 3i. E agora o meu Z3. Se eu tivesse menos 5 menos 3i. Quem seria meu conjugado? Z3. Como é que fica? Menos 5 mais 3i? Isso. Menos 5 mais 3i. E, para fechar, se eu tivesse meu conjugado aqui, 2i menos 4. Quem seria meu conjugado Z4? Fica como? Menos 2i mais 4? Quase. Quase, né? Então deixa eu Menos pensar. 2i, menos 4. Menos 2i menos 4. É verdade. Porque o X não muda, só que Sim, muda o é X o não muda, é Y. só o Y, não é? É verdade, é verdade. E a ordem aqui tanto faz. Eu apenas troquei a ordem, botei a parte imaginária na frente da parte real, mas é o mesmo número. É como se fosse aqui menos 4 mais 2i. Esse número é aqui, é menos 4 mais 2i. Então, conjugado continua menos 4, agora o y muda para menos 2i. Então, é isso normalmente que eu boto normalmente nas provas e a pessoa se atrapalha, né? Eu apenas Igual eu fiz agora. Exato, eu inverto a ordem aqui, a pessoa se atrapalha e erra, né? Então, é ter atenção, porque a ordem aqui tanto faz, né? A ordem aqui tanto faz. Meu Z, X mais YI, eu posso dizer que é YI mais X, mas é o mesmo Z, é o mesmo Z. Ok? Essa é a parte real e essa é a parte imaginária. Essa é a parte real, essa é a parte imaginária. O que muda sempre no conjugado é o sinal da parte imaginária. Então, só muda o sinal da parte imaginária, não muda o sinal da parte real. Então, a parte real é menos 4, continua menos 4. O Y era 2i, vira menos 2i. O Y era menos 3i, vira mais 3i. O Y é mais 3i, vira menos 3i. O Y é 3i, virou menos 3i. A parte real não muda. Continua a parte real sempre igual. Ok? Pronto, pessoal. Então, isso era o que tínhamos para hoje. Eu acredito que encerramos, né? O que tínhamos para hoje era isso. Já tem atividade. Daqui a pouco, daqui a
2 minutos, a atividade entra aí para vocês fazerem. Eu sempre deixo uma atividadezinha para o final, para a gente tentar resolver, mas como o tempo está muito curto, né, para não pegar o tempo de vocês, eu não vou fazer essa atividade hoje, não. De repente, amanhã eu posso fazer, posso botar alguma coisa valendo ponto, para a gente treinar isso aí. Treinar mais uma coisinha, que é a parte da divisão. Divisão de números complexos. Mas eu não vou falar sobre isso agora, não, para não confundir muito vocês. Vamos aqui, eu vou fazer aqui a chamada antes de mudar. Eu vou fazer a chamada, depois não saiam da sala não, né? Depois eu vou confirmar, porque tem gente que não abre o microfone, não fala. Vocês estão vendo aí, né? A chamada aí, esse aqui é o site oficial, né? No SWAP. Estão vendo? Sim. Então, eu vou fazer a chamada aqui usando para vocês fiscalizarem aí, olharem aí. Alexandre, tá aí? Então, já faltou a primeira aula síncrona e já está faltando a segunda aula síncrona. As assíncronas eu não boto falta não, né? Porque como as assíncronas são feitas em casa, então, de repente ele está fazendo em casa, mas a síncrona eu estou botando falta. Ana Carolina. Presente, professor. Brenda. Presente. Breno. Presente. Bruno. Presente. Caroline. Caroline. Faltou, Caroline? Vou botar a falta aqui, viu? Depois eu olho, porque o site já me dá a presença automaticamente, mas eu gosto de falar, porque aí eu vou lembrando o nome de vocês. Cláudio. Depois eu olho o meu programa. Quando eu fechar a sala, ele gera uma lista de presença. Mas eu gosto de já adiantar o serviço aqui, porque eu não tenho que depois vir para cá para colocar, eu só confirmo ou não. Só olho quem estava faltando, se estava faltando mesmo ou não. Daniel. Presente, professor. Davi. Estou aqui, professor. Faltou a primeira aula, não foi, Davi? Foi, professor. Eu não Ok. sabia na hora. Tá, ok. Professor, Enzo. me chamo Cláudio. Presente, professor. Cláudio está presente? É porque eu fui apertar o botão do Tá, ok. microfone e apertei desligar. Tá, ok. Enzo. Presente, professor. Érica. Presente, professor. Gabriel Alves. Faltou de novo. E 2 faltas, Gabriel Alves. 2 aulas síncronas. Gabriel da Silva. Da Silva. Igor Novaes. E há 2 faltas também na aula síncrona, Igor. Isabela. Isabela. Também, uma falta agora. Jadson. Presente, professor. Jonathan. Presente, professor. José Henrique. José Henrique. 2 faltas. Marcos Gabriel. Marcos Gabriel também. 2 faltas. Matheus. 2 faltas. Michele. Presente, professor. Rafael de Paula. Presente, professor. Sanara. Presente. Tiffany. Presente, professor. Pronto, beleza. Vou voltar aqui para a tela agora. Depois eu salvo isso aqui, porque eu ainda vou confirmar quem estava presente realmente ou não. Deixa eu ver o chat, se alguém falou alguma coisa importante no chat. Não, não é só bom dia. Então é isso aí, pessoal. Então, uma boa semana para vocês. A atividade já entrou lá para vocês fazerem. Rapidinho, eu acho que em 5 minutos, 10 no máximo, vocês terminam essa atividade. Então é bom já fazer logo, que está com a mente fresca. Faz logo a atividade. E aí, depois, se não quiser postar logo,
dá um tempinho e logo depois posta. Vocês têm até quinta-feira para postar, viu? Tem até quinta-feira, às 11 horas para postar. 1 minutinho de atraso já perde ponto, viu? Então, tem até quinta-feira. A caneta, azul ou preta, como está dizendo lá. Uma foto ou escaneamento de forma vertical e formato PDF, viu, pessoal? Então, Ótimo, professor. uma boa semana para vocês. Certo, tchau, Obrigada, professor. Tenham um bom dia, gente. Ô, professor, rapidinho. Pode falar. O senhor pode disponibilizar o link da aula de hoje? Eu vou ter que baixar ele, né? Tem que subir ele. Eu ia perguntar a mesma coisa. Eu tenho que subir ele para